34 mil religiões. O que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito deste tema? Será que é possível, dentro da palavra, encontrarmos um povo, uma missão? Será que no meio de 34 mil religiões, como os pesquisadores falam hoje, é possível encontrar um grupo de pessoas que realmente servem verdadeiramente a Deus? Quando nós estudamos a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 1, acompanhe comigo. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Um dia Deus visitou esses dois irmãos e Deus pediu um sacrifício. É bem verdade que quando eu e você olhamos para este texto, nós não encontramos de uma maneira específica ou direta qual era o sacrifício, ou seja, o que deveria ser colocado num altar de adoração. Caim, ele levou os frutos da terra. Abel levou um cordeiro. E o texto diz que Deus aceita o de Abel e rejeita o de Caim. Mas quando nós olhamos para o verso 3, é possível identificar, sim, qual era a oferta. O verso 3 diz que no fim de um tempo. Essa expressão tempo na Bíblia tem a ver com ano. Fim de tempo, fim de ano. Ou seja, uma oferta que deveria ser colocada no altar no fim de ano. Quando nós estudamos a Bíblia mais à frente, nós entendemos que era a última oferta no santuário, que era a oferta pelo pecado, chamado na Bíblia como do hatat, a palavra hebraica para pecado. E o sacrifício que era colocado no altar neste dia era um cordeiro, que representa Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então Abel, ele leva o que Deus pediu. Era doloroso. Imagine você pegar um animal inocente, colocá-lo sobre um altar e matá-lo. E o sangue de um animal inocente sendo derramado no meu e no seu lugar. Era assim que acontecia todos os dias, de manhã e de tarde. Agora, Caim, para que eu vou matar um animal? Para que eu vou derramar um sangue? Ele escolhe os frutos e pode acreditar, não foram os melhores. E ele oferece uma oferta que Deus não havia pedido. Ele ofereceu ofertas de manjares e Deus havia pedido uma oferta pelo pecado. A oferta de manjares é uma oferta de agradecimento por tudo que sou, por tudo aquilo que tem acontecido na minha vida. E não era essa oferta que Deus havia pedido. Deus, então, rejeita a oferta de Caim e ele aceita a oferta de Abel. Mas, pastor, 34 mil religiões. O que tem a ver Caim e Abel com tudo isso? A primeira lição do texto, Deus não é adorado do jeito que eu quero. Deus, ele estipulou maneiras que deve ser adorado. Abel representa aqueles que adoram a Deus de maneira correta e verdadeira. Caim, por sua vez, representa aquele grupo de pessoas que pensa assim, eu adoro a Deus do jeito que eu quero. O que importa é o meu coração, o que importa é a maneira que eu escolhi para adorá-lo. Deus escolheu a maneira de ser adorado, Deus escolheu um dia para ser adorado, Deus escolheu porcentagem de como deve ser adorado nos dízimos. Deus estipulou a maneira de ser adorado. E o capítulo 4 é muito claro em dizer isso. Mas, pastor, Caim e Abel no meio de 34 mil religiões. O que tem a ver? Tudo. De Gênesis ao Apocalipse. No meio de 34 mil religiões que existem hoje, nós encontramos duas. Uma representa Abel, a outra representa Caim. Abel representa aquele grupo que adora a Deus como ele pediu. E Caim representa aquele grupo que adora como quer. Nós vamos para o ano 750 a.C. O profeta Isaías, quando ele escreve o seu livro, ele escreve a respeito do primeiro ministério de Cristo, quando Cristo nasceria, como seria desenvolvido o seu ministério aqui na Terra. Eu não posso esquecer
que o profeta Isaías, ele não fala totalmente em história. O seu livro é conhecido como Profecias Messiânicas. Ele fala do primeiro advento de Jesus Cristo, ou seja, a primeira vez que ele pisaria nesta terra para resgatar o ser humano. E se é um livro profético, ele não pode ser entendido da maneira que se lê. A Bíblia, ela está dividida em 5 categorias. Você tem história, você tem poesia, você tem profecias, você tem evangelhos, você tem cartas. História entende-se como se lê. Profecias não pode ser entendido da maneira que se lê. Por exemplo, mulher em história é igual mulher. Mulher em profecia é igual igreja. Essa é uma tabelinha profética que encontramos na Bíblia. E mais à frente, você vai entender isso de uma maneira mais clara. Mas no capítulo 4 do profeta Isaías, no verso 1, diz assim: 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, e tira o nosso opróbrio. O número 7 aqui é uma tradução polissêmica. O número 7 pode ser traduzido como um numeral ou pode ter um significado. Por exemplo, o 7 no hebraico significa perfeição ou totalidade. Como que eu vou identificar perfeição ou totalidade? Quando o número 7 é dirigido a Deus, Deus é perfeito. Então nos mostra perfeição. Mas como é dirigido a outra coisa, tem a ver com totalidade ou um número. 7 coisas, entenderam? No capítulo 4, 7 aqui representa totalidade. Então uma totalidade de mulheres. Mulher em profecia, igreja. Então uma totalidade de igreja vão lançar mão de um homem. Quem é este homem? O verso 2 diz que é Jesus Cristo, o renovo do Senhor, a raiz de Jessé. Então, Jesus Cristo. Então, 7 igrejas, uma totalidade de igrejas, vão lançar mão de Jesus. E vão dizer o que para ele? Nós teremos o nosso próprio pão. O que é pão? Palavra. Teremos as nossas próprias vestes. O que é veste? Justificação. O que elas estão dizendo? Jesus, nós teremos a nossa palavra, a nossa forma de entendê-la. Nós também teremos a nossa própria justiça. Nós só queremos uma coisa: ser chamados pelo teu nome. Só queremos ter um compromisso de sermos chamados de crentes, de cristãos, mas não queremos nenhum relacionamento contigo. Entenderam como é fácil identificarmos a igreja de Caim? Mas vamos para o que interessa. Vamos identificar Abel, o que representa a igreja de Abel. Nós vamos agora para o ano 930, 950 antes de Cristo, a era dos reis em Israel. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. O capítulo 19 do primeiro livro de Reis vem narrando a história de Elias, que começa lá no capítulo 17. Elias, ele entra num contexto de apostasia, ele entra num contexto de crises, em um momento muito delicado do povo de Israel. Tudo começa em um casamento de jugo desigual. Um rei que se chamava Acabe casou-se com uma mulher que se chamava Jezabel. Jezabel significa aquela que serve a Baal. Baal, ele era adorado com orgias e dos piores jeitos que você possa imaginar. Porque eles acreditavam que quanto mais sexo acontecesse, não importava se era homem com animal, se era homem com mulher, se era homem com criança, se era homem com outro homem, ou mulher com uma outra mulher, não importava. O que importava, quanto mais sexo acontecesse, mais Baal, o deus da fertilidade, ficaria feliz e mandaria o seu sêmen para a terra, que eles acreditavam que era a chuva, que trazia vida para a terra. E esta mulher, ela mandou matar todos os profetas de Deus. Mas quando um homem que se chamava Obadias, ele aparece no capítulo 18, ele ficou sabendo disso. Ele pegou 50 profetas e escondeu numa caverna, depois pegou mais 50 e escondeu nessa mesma caverna e os alimentava com pão e água. Eu tenho aqui 100 homens com medo, acovardados, escondido dentro de uma caverna. É nesse contexto que Deus chama Elias. Elias, eu tenho uma missão para você. Vá lá e diga para Acabe que durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água sequer sobre a terra.
O nome de Elias, ou o nome do Elias, o profeta, é uma contrafação a Baal. Elias significa só o Senhor é Deus. Só dele se apresentar para o rei Acabe, ele já tinha uma mensagem através do seu nome. Só o Senhor é Deus. E Acabe, então, ele aparece na presença de Acabe e diz: por causa dos seus pecados e das contaminações que vocês trouxeram para Israel, não cairá uma gota de água sequer durante 3 anos e meio sobre Israel. O profeta vai embora. 3 anos e meio sem água. Depois ele retorna na história. Ele desafia os profetas de Baal à espada. Ele mata todos eles. E ele ora novamente e Deus manda a chuva. Sabe, amigos, Elias agora, ele recebe ameaças de Jezabel. E o capítulo 19 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me como os deuses lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos meus profetas. Agora, vamos conjecturar. Pense em você. Você ora e para de chover. Você ora e Deus manda alimento. Você ora e nasce água da terra. Você ora e uma criança ressuscita. Você ora e volta a chover. Agora uma mulher ameaça a sua vida. O que você faria? Sabe o que Elias fez? Perna para quem te quero. Elias teve medo. Elias fugiu de Jezabel. E ele correu muito. Ele estava no Monte Carmelo e ele correu até o Monte Horebe. Do Monte Carmelo para o Monte Horebe são 161 quilômetros. O medo fez um profeta virar atleta. E ele chega no local, ele encontra uma árvore de zimbro, ele coloca a mão naquela árvore e ele começa a questionar. Em meio aos seus questionamentos, ele diz: Senhor, eu quero morrer, chega, eu quero morrer. Eu fiz tudo o que o Senhor me pediu, chega, eu quero morrer. Elias, ele entrou num processo de depressão. O medo fez que esse homem passasse por uma depressão. Entenda uma coisa, você que está me ouvindo, depressão é enfermidade. Não é problemas espirituais, não tem a ver com oração, não tem a ver com algum trabalho que foi feito para a sua vida. Depressão é enfermidade e requer cuidados médicos, ajuda profissional, às vezes medicamentos, às vezes uma internação. Depressão não tem nada a ver com espiritualidade. Jesus passou por um momento de depressão na sua vida, no Getsêmani, a tal ponto de transpirar sangue. Jeremias era um homem depressivo. O livro de Eclesiastes é o desabafo de um homem em depressão. Percebem? E eles não tinham falta de espiritualidade. Você consegue imaginar Jesus sem espiritualidade? Você consegue imaginar Jesus com um problema espiritual? Claro que não. Percebe? É uma enfermidade. E Elias, devido ao medo, ele teve depressão. Isso desencadeou para que ele pudesse ter uma doença. Mas Elias, ele entra numa caverna. E ali naquela caverna, ele achava que estaria seguro, mas Deus foi até ele e disse: Elias, o que fazes aqui? Aparece no verso 9. E Elias, então, ele sai, ele responde para Deus, ele enche o peito e diz: Senhor, eu tenho sido zeloso para com o Senhor, porque mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e ainda procuram tirar minha vida. Você conhece pessoas que têm a síndrome de Elias? Se eu não for o tesoureiro da igreja, a igreja não funciona. Se eu não for o primeiro ancião, a igreja não anda. Se eu não for o pastor da central de tal local, a igreja não funciona. Conhece pessoas assim? Pessoas que querem exaltar a si mesmo. Elias estava se exaltando e perante Deus, pode acreditar: Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei. Só eu sei te adorar de maneira correta. Só eu. E Elias, ele volta para a caverna como se tivesse calado a boca de Deus. Um outro detalhe. Você se lembra que nós temos 100 profetas escondidos numa caverna? Agora tem mais 101 profetas escondidos na caverna. No verso 13, Deus foi até Elias novamente. Elias, o que fazes aqui? E Elias agora ele diz: Senhor, no verso 14, eu tenho sido em extremo zelo. Antes ele era zeloso, agora ele é extremista. Pense num caminho perigoso. Eu já vi muitas pessoas que entraram por esse caminho e hoje estão fora da igreja. Pessoas amarguradas, pessoas que não encontram a paz,
pessoas que passaram por um divórcio, pessoas que os filhos não conversam mais porque se tornaram extremistas. Entenda uma coisa, o Evangelho é apresentado por Cristo como um fardo leve, suave. Olha o que Cristo nos propôs em Mateus 11, verso 28. Depois leia com carinho, em espírito de atenção e oração. Jesus não quer colocar nenhum fardo pesado sobre mim e sobre você. Lá na cruz, Ele pagou o maior preço e Ele levou o maior fardo sobre Ele. Tome cuidado se você caminha pelo extremismo. Muitas vezes pode se tornar um caminho sem volta. E Elias estava ali. Eu tenho sido extremista, de extremo zelo para com o Senhor. Elias, Deus chama ele novamente e diz: Elias, você está equivocado, você não está sozinho. Eu tenho 7.000 homens que não dobraram os joelhos perante Baal e que não o beijaram. Talvez você olhe para esse texto e possa estar fazendo a seguinte pergunta e assentado no seu sofá: quem são eles? É maior? É menor? Existem ainda ou estão extintos? Quem é este grupo de 7.000? Nós vamos agora para o ano 57 a 58 depois de Cristo. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Paulo, ele faz um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ele pega a mesma história de primeiro livro de Reis, no capítulo 19, e ele nos apresenta aqui no capítulo 11. O verso 2 diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão conheceu. O verso 3 diz: Senhor, não mataram os teus profetas, não derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Percebe que é a mesma história? Mas no verso 4 vem a resposta divina, que ele disse: Deus, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E agora o temperinho a mais. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Amém? Há um remanescente hoje. Aquele grupo de 7.000 são chamados agora de remanescente. O capítulo 9, verso 27 diz assim: relativamente, Isaías, ele clama: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Percebe? Deus está dizendo que ele tem um povo, esse povo se chama remanescente, e é esse grupo que será salvo. Deus não está falando de uma placa denominacional. Deus não está colocando aqui o nome de uma igreja. Deus está dizendo aqui o nome de um povo. E esse povo será chamado por ele como remanescente. A palavra remanescente vem do grego kataleme, que significa o que ficou, o que restou, a rapa do tacho. É isso que o texto bíblico está nos dizendo. Ok, pastor, já identificamos que Deus tem um povo. Agora, quem são eles? Nós vamos agora para o ano 100 depois de Cristo. Nós vamos agora para o livro do Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17. Lembra que nós estamos agora novamente no livro profético, não pode ser entendido da maneira que se lê. Então o verso 17 diz assim: irou-se o dragão. Quem é o dragão? O capítulo 12 mesmo diz que é a antiga serpente, o diabo, Satanás, contra a mulher. Você lembra da tabela profética? Mulher é igual igreja. Então irou-se o diabo contra a igreja. Sabe o que é triste? Ele venceu esta igreja. Ele contaminou esta igreja. Ele tirou a guarda do sábado e colocou a guarda do domingo. Ele traz agora um conhecimento filosófico, um conhecimento emprestado do Egito, dos Medo-Persas, da Grécia e de Roma, que tem a ver com o espiritismo, a imortalidade da alma. Ele pega tudo isso agora e ele faz um saculejo, poderíamos assim falar. Ele cria uma Babilônia, uma confusão religiosa no meio desta igreja. Então ele traz várias doutrinas emprestadas de todas as mitologias. E um grupo de pessoas não concordaram com essas crenças. Sabe o que eles fizeram? Eles fogem. E aí João continua dizendo: são estes os restantes. A palavra kataleme aparece aqui de novo. São esses o remanescente. Mas só que João agora dá duas características de quem são eles. A primeira característica, que guardam os mandamentos de Deus.
Os mandamentos de Deus, isso mesmo, aqueles escritos pelo dedo de Deus, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio no capítulo 31, verso 18, Deus escreveu e entregou na mão de Moisés, e Moisés entregou para o povo. Ele disse que aquela lei seria perpétua para todas as gerações. E inclusive o quarto mandamento, que tem a ver com a guarda do sábado. Isaías, no capítulo 56 até o capítulo 58, ele diz que nos últimos momentos dessa terra, no tempo do fim, Deus levantaria um remanescente e eles consertariam uma brecha que está na lei, justamente o quarto mandamento. Então, o remanescente guarda os mandamentos de Deus, mas ele também diz que eles têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, aqui, não é aquele cristão que tem as suas contas em dia. Não é aquele cristão que frequenta os cultos de maneira regular. O testemunho de Jesus aqui, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, é o espírito da profecia. E o que é o espírito da profecia? É o ministério dom profético na vida da escritora norte-americana Ellen G. White. De 1844 até 1915, são centenas e centenas de páginas inspiradas por Deus. E ela sempre dizia que os escritos dela eram pequenos rios que nos levam ao grande rio. Ou seja, a palavra de Deus precisava ser exaltada depois de um momento triste da história, conhecido como momento da Idade Média ou a parte escura da Idade Média. E Deus levanta essa mulher com o propósito unicamente de exaltar a palavra de Deus. Mas pastor, aí você disse duas características, mas eu ainda não entendi a sua mensagem. Tem mais uma? Tem. Apocalipse 10, os versos 10 e 11. Ali o texto fala de Guilherme Miller, um jovem da Igreja Batista, que estudou a palavra de Deus e acreditava que Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Esse dia chegou e Jesus não voltou. O texto diz que era doce como mel crer que Cristo voltaria em 1844, mas ele não voltou. E esse dia, o amargo apresentado aqui, é conhecido como desapontamento de 1844. Percebe? Guarda os mandamentos, tem o espírito da profecia e sofreu um desapontamento em 1844. Deus apresenta três características da igreja remanescente, ou de um grupo de pessoas que serão chamados de remanescente. Interessante que o verso 11 diz qual é a missão deste povo. A mesma missão que Cristo deu para os discípulos, que deveriam pregar para toda criatura, para toda raça, para toda língua, para todos os povos, é a mesma mensagem que nós devemos pregar. Só que nós temos três mensagens distintas e exclusivas que pertencem a nós. Apocalipse 14 apresenta as três mensagens angelicais. Elas se encontram no centro do Apocalipse, porque aqui está a nossa missão. A nossa missão não é apenas cruzar os braços e esperar Cristo voltar. A nossa missão é, como um anjo apresentado aqui, clamar em grande voz que Cristo está voltando. Esse povo existe, ele tem uma missão e a missão foi confiada a mim e a você. Não gostaria você de fazer parte desse ministério? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.